Quando você pensa no Éden, provavelmente imagina um jardim bonito, tranquilo, quase como uma pintura infantil. Mas e se eu te disser que o texto bíblico descreve algo muito mais complexo e muito mais profundo do que apenas árvores e um casal inocente? O Éden não era só um cenário paradisíaco. Ele tinha rios estratégicos, metais preciosos, uma função espiritual específica e uma estrutura que aponta para algo muito maior do que você já ouviu em qualquer aula comum. Então, por que quase ninguém ensina dessa forma? Hoje nós vamos voltar ao texto original e reconstruir, detalhe por detalhe, como o Éden realmente era. E por que entender isso muda completamente a forma como você enxerga o começo da história humana. O Jardim do Éden tinha segredos que foram apagados dos ensinamentos tradicionais. Hoje, você vai descobrir a verdade que poucos ousam revelar. Vamos começar pelo que a maioria das pessoas não percebe quando lê Gênesis. A descrição do Éden não é poética. Ela é geográfica, detalhada e carregada de significado. O texto bíblico nos dá coordenadas, nomes de rios, tipos de pedras preciosas e até metais específicos. Isso não parece um conto de fadas. Parece um relato histórico de um lugar real, com uma função real. Gênesis 2, versículos 8 a 14, descreve o Éden com uma precisão que muitos ignoram. Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental. E dali saía um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, que rodeava toda a terra de Havilá, onde havia ouro. E o ouro daquela terra era bom. Havia também o bidélio e a pedra de ônix. Perceba a riqueza de informações. Não estamos falando apenas de um jardim bonito. Estamos falando de um lugar que continha recursos valiosos, elementos que seriam fundamentais para a civilização humana. Ouro, bedélio, ônix. Esses não são detalhes decorativos. São elementos que apontam para algo muito mais profundo sobre a intenção de Deus ao criar aquele espaço. Por que Deus faria questão de mencionar ouro de boa qualidade? Por que destacar pedras preciosas logo no início da narrativa da criação? Porque o Éden não era apenas um lugar de descanso, era um espaço de mordomia, de responsabilidade, de trabalho sagrado. Adão foi colocado ali não para ficar deitado à sombra de uma árvore. Ele foi colocado para lavrar e guardar o jardim. Essa palavra guardar em hebraico é chamar, a mesma palavra usada mais tarde para descrever a função dos sacerdotes no templo. Eles deveriam guardar o lugar santo, protegê-lo, zelar por sua pureza. Adão era, de certa forma, o primeiro sacerdote da humanidade. O Éden era o primeiro templo, um lugar onde o céu e a terra se encontravam. E olha que interessante, o jardim estava no Éden, mas o Éden era maior que o jardim. O texto diz que Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental. Isso significa que havia uma região chamada Éden, e dentro dela, em uma parte específica, estava o jardim. O restante do Éden não tinha a mesma glória, a mesma presença manifesta de Deus. Isso muda tudo, porque revela que desde o princípio, Deus estabeleceu um padrão. Havia um lugar central, sagrado, onde ele habitava de forma especial. E havia o restante da terra, que deveria ser preenchido, expandido, cultivado à imagem daquele espaço santo. A missão de Adão e Eva não era apenas viver no jardim, era expandir o jardim, espalhar a glória de Deus por toda a terra. Os 4 rios que saíam do Éden reforçam essa ideia. Eles levavam as águas do jardim para fora, irrigando outras terras, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 desses rios nós conhecemos até hoje. Tigre e Eufrates ainda correm pela Mesopotâmia, mas os outros 2 desapareceram da história ou mudaram tanto que não conseguimos mais identificá-los. Isso nos leva a uma pergunta incômoda. Se o Éden era um lugar real, onde ele estava? E se estava em algum lugar específico, o que aconteceu com ele após a queda?
A Bíblia diz que Deus colocou querubins com uma espada flamejante na entrada do jardim, guardando o caminho da árvore da vida. Não diz que destruiu o jardim, diz que impediu o acesso. Alguns estudiosos acreditam que o Éden ainda existe, em alguma dimensão espiritual, inacessível aos olhos humanos desde a queda. Outros acreditam que o dilúvio transformou completamente a geografia da Terra, apagando qualquer rastro físico daquele lugar. Mas o que ninguém pode negar é que o Éden era mais do que um símbolo. Era um espaço real, com função real, onde Deus caminhava com o homem. E aqui está a parte que quase ninguém ensina. O Éden não foi criado apenas para Adão e Eva desfrutarem. Ele foi criado como um modelo, um protótipo do que a terra inteira deveria se tornar. Um lugar onde a presença de Deus era tangível, onde o trabalho humano cooperava com a ordem divina, onde não havia separação entre o sagrado e o cotidiano. Quando você entende isso, a queda ganha um peso totalmente diferente. Não foi apenas a perda de um jardim bonito. Foi a perda de uma vocação, a perda de um chamado sagrado. A humanidade foi criada para ser portadora da imagem de Deus, expandindo sua glória por toda a criação. E no Éden, essa missão começou. Mas tem mais. E isso vai te surpreender ainda mais. O Éden não era apenas o começo da história, ele é também o fim. Apocalipse 22 descreve a Nova Jerusalém, e lá, no centro da cidade, está a árvore da vida, a mesma árvore que estava no Éden, o rio da vida fluindo do trono de Deus, as mesmas imagens, o mesmo padrão. Deus não está criando algo totalmente novo no final. Ele está restaurando o que foi perdido, está completando o que começou. O Éden era o projeto original. E a Nova Jerusalém é o projeto concluído, expandido, glorificado. Tudo o que deveria ter sido feito desde o princípio, finalmente realizado em plenitude. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque estamos apenas começando a desvendar os mistérios que foram escondidos por séculos. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Você precisa ver o que vem a seguir. Agora que você entende que o Éden era mais do que um jardim, que era um templo, um modelo, um chamado sagrado, precisamos ir mais fundo, porque ainda há segredos enterrados naquele relato que vão mudar completamente a forma como você enxerga a queda, o pecado e o plano de redenção. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Vamos falar sobre as duas árvores que estavam no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A maioria das pessoas ouviu falar delas a vida inteira, mas poucos param para pensar no que elas realmente representavam. Por que essas árvores estavam ali? Por que Deus colocaria algo proibido bem no meio de um lugar perfeito? A resposta é mais profunda do que parece. Aquelas árvores não eram armadilhas, eram escolhas. E a escolha é o fundamento de qualquer relacionamento verdadeiro. Deus não queria servos programados. Ele queria filhos livres. E liberdade sem escolha não é liberdade. É ilusão. A árvore da vida representava a dependência de Deus. Comer dela significava reconhecer que a vida vinha dele, que a eternidade era um dom, não um direito. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal representava algo diferente. Representava a tentação de definir a moral por conta própria, de se tornar independente de Deus, de decidir o que é certo e errado sem sua orientação. Repare que Deus não disse que a árvore era má. Ele disse que comer dela traria morte. Porque conhecer o bem e o mal, independentemente de Deus, é assumir uma posição que não nos pertence. É querer ser como Deus sem ser Deus. E isso não é apenas perigoso, é autodestrutivo. Agora pense comigo.
Se Deus não quisesse que o homem comesse daquela árvore, por que não a colocou fora do jardim? Por que não a escondeu em algum lugar inacessível? Por que deixá-la bem ali, no centro, visível, ao alcance? Porque o amor verdadeiro exige risco, exige a possibilidade real de rejeição. Deus poderia ter criado um mundo onde o pecado fosse impossível, mas nesse mundo o amor também seria impossível. Não haveria escolha, não haveria confiança, não haveria relacionamento real. O Éden era um lugar de teste, mas não no sentido cruel que imaginamos. Era um lugar de amadurecimento, de formação. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam, mas precisavam escolher diariamente depender de Deus, confiar nele, obedecer não por medo, mas por amor. E aqui está algo que quase ninguém percebe. O texto de Gênesis 3 nos diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus tinha feito. Mais astuto. Isso significa que havia outros animais no jardim. Havia vida, movimento, complexidade. O Éden não era um espaço vazio, com apenas 2 pessoas e 2 árvores. Era um ecossistema completo, funcional, vibrante. Mas a serpente se destacava, e o texto bíblico deixa claro que ela não era apenas um animal. Havia algo mais por trás dela. Apocalipse 12, versículo 9, identifica a antiga serpente como o diabo e Satanás. Ezequiel 28 descreve um querubim ungido que estava no Éden, o jardim de Deus, coberto de pedras preciosas. Então, o Éden não era apenas um lugar físico. Era um ponto de encontro entre o céu e a terra. Anjos transitavam ali. Seres espirituais tinham acesso. E entre eles havia um que se rebelou. Um que quis usurpar o lugar de Deus. E esse ser encontrou no homem uma oportunidade de arrastar a criação para sua própria rebelião. A estratégia da serpente foi genial e perversa ao mesmo tempo. Ela não atacou Deus diretamente. Ela atacou a confiança do homem em Deus. Disse Eva que Deus estava escondendo algo bom dela, que ele estava com medo de que ela se tornasse como ele, que a proibição não era proteção, mas controle. E Eva acreditou. Não porque fosse tola, mas porque a mentira estava envolta em meia-verdade. De fato, comer da árvore abriria os olhos deles. De fato, eles conheceriam o bem e o mal. Mas não da forma que imaginavam, não como deuses, como caídos. O conhecimento que ganharam não foi poder, foi vergonha. Não foi liberdade, foi medo. Gênesis 3, versículo 7, diz que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Pela primeira vez, sentiram constrangimento. Pela primeira vez, quiseram se esconder. E aqui está o detalhe que poucos ensinam. Eles não se esconderam apenas um do outro. Eles se esconderam de Deus. Quando ouviram sua voz, caminhando pelo jardim na viração do dia, fugiram. Tentaram se cobrir com folhas de figueira. Tentaram se esconder entre as árvores. Imagine a cena. Deus caminhando pelo jardim, como fazia todos os dias. Aquele era um momento de comunhão, de intimidade, mas dessa vez, Adão e Eva não correram ao seu encontro, eles fugiram. E Deus perguntou algo que ecoa através dos séculos. Onde você está? Ele sabia onde eles estavam. A pergunta não era geográfica, era existencial. Onde você está em relação a mim? O que aconteceu com nossa comunhão? Por que você está se escondendo? E a resposta de Adão revela a profundidade da queda. Ouvi tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Então me escondi. Medo, vergonha, distância. Esses não eram sentimentos que existiam antes. Eles nasceram no momento em que o homem escolheu desobedecer. O Éden deixou de ser um lugar de encontro. Tornou-se um lugar de julgamento. Deus amaldiçoou a serpente. Estabeleceu inimizade entre ela e a mulher, entre a descendência dela e a descendência da mulher. E ali, naquele momento terrível, surgiu a primeira promessa de redenção. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
Mesmo na queda, Deus já estava apontando para a restauração. Mesmo no julgamento, havia graça. O Éden seria perdido, mas não para sempre. A comunhão seria quebrada, mas não seria irreparável. Agora você começa a entender por que o Éden importa tanto. Porque ele não é apenas o começo de uma história. É a chave para entender toda a história. É o padrão que foi quebrado e que será restaurado. É o projeto original que Deus nunca abandonou. E tem mais. Porque até agora falamos do Éden como um lugar físico, histórico. Mas e se eu te disser que o Éden também tinha uma função profética? Que cada detalhe daquele jardim apontava para algo muito maior que ainda estava por vir? É exatamente isso que vamos explorar a seguir. Você já reparou que o tabernáculo e o templo de Salomão foram construídos com uma estrutura que lembra o Éden? Isso não é coincidência, é intencional. Deus estava ensinando algo profundo através da arquitetura, dos materiais, dos símbolos. Ele estava dizendo que o caminho de volta ao Éden passava pela presença dele. O tabernáculo tinha 3 divisões: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. 3 níveis de proximidade com Deus. E isso reflete exatamente a estrutura do Éden. Havia a terra fora do jardim. Havia o jardim em si. E havia o centro do jardim, onde estavam as árvores e onde Deus caminhava com o homem. No Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E sobre a arca, entre os querubins de ouro, estava a presença manifesta de Deus. Lembra dos querubins que Deus colocou na entrada do Éden com uma espada flamejante? Eles guardavam o caminho de volta. Eles impediam que o homem caído entrasse novamente naquele espaço sagrado. Mas no tabernáculo, os querubins apontavam para dentro. Eles não estavam bloqueando, estavam protegendo. E uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote podia entrar ali, coberto pelo sangue de um sacrifício, e estar na presença de Deus. Isso é mais do que simbolismo, é revelação. Deus estava dizendo que o caminho de volta ao Éden, o caminho de volta à sua presença passava pelo sangue, passava pelo sacrifício, passava pela expiação. O homem não podia voltar por suas próprias forças, precisava de um mediador, precisava de um cordeiro. E olha que interessante, o véu do templo, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, era bordado com querubins. Era decorado com figuras de árvores, flores, romãs. Era uma representação visual do Jardim do Éden. Atravessar aquele véu era como voltar ao jardim. Era como restaurar a comunhão perdida. Por isso, o momento da morte de Jesus é tão significativo. Mateus 27, versículo 51, diz que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Não foi rasgado por mãos humanas. Foi rasgado por Deus, e foi rasgado de cima para baixo, mostrando que a iniciativa era divina. Aquele véu representava a barreira entre Deus e o homem, representava o Éden inacessível, e quando Cristo morreu, a barreira foi removida. O caminho foi aberto, não apenas para o sumo sacerdote uma vez por ano, mas para todos que creem o tempo todo. Hebreus 10, versículo 20, diz que temos um novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus não apenas morreu por nós, ele se tornou o caminho de volta ao Éden, ele se tornou a porta, ele se tornou a ponte entre o céu e a terra. Tudo o que foi perdido no jardim, ele veio restaurar. Tudo o que foi quebrado pela queda, ele veio consertar. E aqui está a parte que deveria nos fazer parar e refletir. Jesus não começou seu ministério em Jerusalém. Ele começou em um jardim, o jardim do Getsêmani. E onde ele foi traído, preso, entregue para morrer? Em um jardim. E onde ele foi sepultado? Em um jardim. E onde ele ressuscitou? Em um jardim. João 20, versículo 15, conta que Maria Madalena, ao ver Jesus ressuscitado, pensou que ele era o jardineiro. E, em certo sentido, ela estava certa. Ele é o jardineiro, o novo Adão,
aquele que veio restaurar o jardim que o primeiro Adão perdeu. Paulo deixa isso claro em Romanos 5. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também por um homem veio a graça e a vida. Adão trouxe a queda, Cristo trouxe a restauração. Adão perdeu o Éden, Cristo abriu o caminho de volta. Mas a história não termina aí, porque o Éden não era apenas o passado, ele também é o futuro. Apocalipse 22 nos mostra a Nova Jerusalém descendo do céu, e no centro daquela cidade está o rio da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, e de ambos os lados do rio está a árvore da vida, a árvore que foi guardada por querubins no Éden, a árvore que o homem perdeu acesso após a queda. Essa árvore volta a aparecer, e dessa vez não há mais espada flamejante, não há mais barreira. Apocalipse 22, versículo 2, diz que as folhas da árvore são para a cura das nações. Você percebe o que isso significa? O projeto de Deus nunca mudou. Desde o princípio, ele quis habitar com seu povo, quis caminhar com eles, quis que eles vivessem em sua presença, sem medo, sem vergonha, sem distância. O Éden era o protótipo. A Nova Jerusalém é o cumprimento. E entre o Éden e a Nova Jerusalém existe toda a história da redenção. Existe o sacrifício de Cristo. Existe a obra do Espírito Santo. Existe a igreja, que é chamada para ser um povo do jardim, vivendo os valores do reino, expandindo a presença de Deus por toda a terra. Essa era a missão original de Adão. Essa continua sendo nossa missão. Não vivemos mais no jardim físico, mas somos chamados para viver como povo do jardim, para ser portadores da presença de Deus, para transformar o deserto em jardim onde quer que estejamos. Isaías 51, versículo 3, diz que o Senhor consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Deus está no negócio de restaurar Édens, de transformar lugares quebrados em espaços sagrados. E Ele faz isso através do seu povo. O Éden não é apenas uma memória nostálgica de algo que perdemos. É uma visão do que estamos nos tornando. É o destino final de todos que creem. É o lar para onde estamos voltando. E enquanto caminhamos nesta terra, somos chamados para trazer um pouco do Éden conosco, para sermos agentes de restauração, cura e vida. Agora você entende por que quase ninguém ensina o Éden dessa forma. Porque quando você compreende o que realmente aconteceu ali, quando você enxerga o padrão profético, quando você vê a conexão entre o jardim, o templo, a cruz e a Nova Jerusalém, tudo muda. Sua fé deixa de ser apenas sobre ir para o céu quando morrer. Ela se torna sobre trazer o céu para a terra agora. Obrigado por ter assistido até aqui. Você acabou de descobrir verdades sobre o Éden que transformam completamente nossa compreensão do plano de Deus. Não era apenas um jardim bonito. Era um templo, um modelo, uma promessa de restauração que atravessa toda a Escritura até culminar na Nova Jerusalém. Se este conteúdo tocou seu coração e abriu seus olhos para dimensões mais profundas da fé, inscreva-se agora no canal. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e não perca os próximos vídeos que vão continuar revelando mistérios escondidos nas Escrituras. Deixe sua curtida, comente aqui embaixo o que mais impactou você nessa jornada pelo Éden verdadeiro. E continue assistindo os próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. Há muito mais para descobrir. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.